Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Beleza, galera? Como vocês já sabem, meu nome é Pedro. Hoje eu tô de novo aqui na skin de advogado, no centrão de Brasília, para gravar mais um vídeo para vocês. E bom, galera, hoje vamos tratar sobre Neymar. Chegou o grande dia para falar de Neymar neste canal. E galera, assim, Neymar, a minha geração, né? Fiz recentemente 34 anos. Então, assim, o Neymar surgiu em 2014. Então, da minha geração que acompanha o futebol, vamos dizer assim, dos anos 2000 para cá, né? O Neymar, sem dúvida, é o grande jogador, é o grande expoente aí do Brasil, o nosso último grande atleta. Tô falando nele até num tom no passado, mas eu sou muito fã do Neymar, gosto muito do futebol dele. Acredito que sim, eu sou dessa corrente que acredita que ele poderia ter feito mais, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional. A questão das Copas aí que ele participou no Brasil, eu acredito que ele não teve culpa nenhuma das eliminações. Ele, querendo ou não, ele participou da Copa de 2014, foi lesionado. Na Copa de 2018 e 2022 o cara jogou, ele entregou, tá? Eu acredito, pelo menos no que eu vi ali, o Neymar não pode ser culpado isoladamente dos fracassos da seleção, né? Então, assim, houve ali sim uma entrega por parte dele e além assim das decisões polêmicas que o Neymar teve aí durante a carreira, eu acho que vamos dizer assim, o grande empecilho da carreira do Neymar não ter deslanchado como todo mundo imaginou foi quando ele foi ali pro PSG e ali ele teve uma série de lesões, né? Então, essas lesões que ele teve, com certeza atrapalhou aí a explosão, vamos dizer, ele chegar e se manter. Na verdade, ele chegou, mas ele não conseguiu se manter jogando em alto nível muito por conta das lesões. Aí, né, não vou entrar na parte, ele não se cuidou, não sei o que, não sei o que, enfim. Galera, lesão é complicado, ele teve lesão no pé, quebrou o osso do dedinho e tal. Eu não vou dizer que eu tive a mesma lesão do Neymar, mas eu já quebrei o dedinho mindinho. E assim, a recuperação é complicada, você não pode fazer nada, né? Nada assim que eu falo, você não pode correr, você não pode fazer atividade física de alto impacto, você não pode fazer, ou seja, ele não pôde jogar futebol. Eu tive que ficar parado 3 meses e meio sem correr, sem fazer nada, e andando de bota para poder o meu dedo ele não teve um descolamento, né? Ele só quebrou ali, teve uma fissura mas o dedo ele ficou no lugar, não, vamos dizer assim que ele não teve deslocamento para poder pôr pino, essas coisas. Ele só teve a fissura e pro meu dedo ficar num lugar, naquele exato lugar, sem se mexer, eu tive que ficar parado. Então assim, é uma questão muito complicada, cada corpo se recupera de um jeito. É claro que os cuidados, eles precisam ser tomados, ele precisa sim se cuidar melhor no tratamento, tanto se cuidar melhor como tratar de uma forma melhor também as lesões deles. Mas assim, o Neymar, galera, ele é isso daí, tá? E uma visão que eu vou trazer aqui, eu me deparei nas redes sociais com um vídeo do Rica Perrone, com um vídeo do Ryan Santos, com um vídeo do Mauro César, tratando sobre essa questão aí do jogo, né, que o Santos no final de semana aí perdeu pro Corinthians. E no mesmo dia o Neymar apareceu lá na final da Kings League, né, de penteado novo e tal. E aí teve a ala, né, puxa-saco, a ala que puxa saco, teve a ala que bateu, né, que sempre bate no Neymar. E o que eu penso sobre isso inicialmente? Nenhum dos dois lados ajuda o cara, tá? Não ajuda quem bate e não ajuda quem puxa saco. Não que as pessoas estejam aqui para de alguma forma ajudar, mas o que eu falo no sentido de ajudar é que não ajuda a opinião pública a formar a opinião dela.
né? Essas pessoas são jornalistas, eles, teoricamente, eles teriam que correr atrás de certas informações, às vezes, para fornecer a informação para o público em geral, e em cima dessas informações eles darem a opinião dele. Muitas vezes os caras só dão a opinião, e aí a opinião deles ou é enviesada para o lado de criticar o cara pura e simplesmente, ou de puxar o saco. O Rica Perrone, ele é o que puxa o saco, o Mauro César, o André Rizek e outros aí, é os que bate, né? Tem o Igor, pô, me esqueci o nome do narrador lá da TNT Sports, que chorou lá que deu uma polêmica, né? Que ele chorou no dia da apresentação do Neymar no Santos. Mas enfim, tem o Bruno Formiga também, né? Então assim, tem essa ala do puxa-saco e tem essa ala de quem bate no Neymar. Na minha opinião, nenhum dos dois lados ajuda no sentido de trazer a verdade, de trazer informações concretas e opiniões também para ajudar no embasamento aqui de quem tá ansioso por receber uma informação, por receber uma opinião, para que talvez o que a gente tem na nossa mente seja corroborado de alguma forma, né? Ou seja, que a nossa opinião seja embasada em alguma informação ou alguma opinião de algum jornalista ou de algum influenciador, enfim, de alguma pessoa, até claro, se a minha opinião for do que você está pensando aí, então você pode embasar sua opinião na minha, né? Então assim, o que eu penso sobre isso? Nenhum dos dois lados ajudam, e a justificativa do Rica Perrone em que o Neymar não assiste, que jogador de futebol não assiste jogo de futebol, não acompanha o futebol, para mim isso não é válido para dizer essa. Eu não vou dizer que foi uma besteira, eu vou dar minha opinião mais pro final sobre isso, mas assim, inicialmente isso não foi uma besteira. É, propriamente dito, o Neymar não foi ali, ele não foi lá na Kings League por acaso, tá? E assim, o Rica Perrone provavelmente, se ele é tão chegado no Neymar, talvez ele até tenha a informação de que o Neymar não foi lá à toa, ele não apareceu ali para criar polêmica nem nada, enfim. E aí ele vir trazer num sentido de que o Neymar não assiste futebol e por isso que ele foi lá na Kings League, para mim não é um argumento válido. Mas assim, a segunda parte do argumento do Rica Perrone, para mim tá correto. Porque assim, a culpa da situação do Santos não é do Neymar, entendeu? A culpa da situação do Santos é do dirigente megalomaníaco, do dirigente maluco, do dirigente que tem mania de grandeza. E por que a culpa é dele? Galera, assim, com todo respeito ao Neymar, mas o cara tava vindo de lesão lá no time dele, que ele tava lá na Arábia Saudita, no Al-Hilal. O técnico não queria ele, o técnico foi a público dizer que ele não estava no ritmo de jogo ideal, não estava na situação física ideal e que ele não iria tirar nenhum jogador que estava jogando para pôr o Neymar. A Liga Saudita, que na época eu até imaginei que eles iriam resolver isso, aumentando o número de estrangeiros que possam ser relacionados e que possam estar jogando, mas também a Liga Saudita lavou as mãos, eles não fizeram isso. Então, assim, tudo isso levava a crer que o Neymar realmente não estava ali, vamos dizer, na situação ideal para jogar futebol. E aí o Santos, na cabeça do dirigente megalomaníaco, doidão, Santos vindo do rebaixamento, voltando para a Série A, eu preciso de mídia porque o Santos, ele não é um clube midiático, e eu acho que isso daí é uma culpa de todos os dirigentes que passaram no Santos, desde o Pelé, quando o Pelé surgiu no Santos, para cá, todos os dirigentes que passou pelo Santos têm culpa nisso, porque o Santos não soube utilizar da imagem do Pelé para se tornar um clube grande, tá? E o Santos acabou ficando lá em Santos, na região praiana de São Paulo, não foi para São Paulo e hoje, galera, o Santos ele não é nem a quarta maior torcida de São Paulo. Hoje a quarta maior torcida de São Paulo é o Flamengo. Então assim, os caras eles não conseguiram fazer com que a imagem do Pelé, essa repercussão do Pelé, depois veio o Robinho, Tita, tem aquele monte de cara bom que jogou no Santos. O Santos ganhou pra caramba, depois continuou ganhando, mas assim, esporádico, ganhou com o Robinho, com o Diego, aí depois veio o Neymar, né? O Neymar com o Ganso.
E aí, assim, depois que o Neymar e o Ganso saíram, acabou tudo, o Santos fica nesse marasmo aí, e o dirigente megalomaníaco acha que trazer o Neymar em uma situação dessa vai ajudar de alguma forma. Mas aí, pelas notícias, o Neymar tá levando 70% de toda a mídia produzida através da imagem dele e do clube, porque, tipo assim, o Santos simplesmente, se esse acordo que vazou aí for real, o Santos simplesmente ele concordou assim, não, nós somos um clube merda, um clube pequeno, a gente precisa da imagem do Neymar para conseguir patrocinador e por isso eu vou te entregar 70% de toda a mídia que eu vou receber com a assinatura do seu contrato. Entendeu, galera? O Santos, ele, se esse acordo for real, o Santos, ele assinou a sua pequenez, tá? E isso daí, galera, pode dizer que eu tô errado, não tem problema, mas na minha opinião é isso. Porque nenhum jogador pode ser maior que um clube, tá? O Neymar é maior que o Santos? Na atualidade, sim. E é por isso que o Santos aceitou tudo isso daí, né? Se isso for verdade, sempre tratando aqui, não desconfiando da informação de quem trouxe, mas dando a dúvida aí, né? Dando essa questão da dúvida aí para não parecer que eu estou falando aqui coisa reverberando informação falsa. Mas, se tudo isso for verdade, o Santos assinou o seu documento de que assumindo que é um clube pequeno, tá? Na minha opinião, é isso que o Santos fez. E o dirigente megalomaníaco utiliza o Neymar como escudo. Simples assim, galera. Simples assim. Porque o Santos perdeu pro Corinthians, tá na zona de rebaixamento, situação complicadíssima. E estão falando de quê? Que o Neymar tava na Kings League. Entendeu? O escudo, ninguém tá falando que o dirigente é megalomaníaco, tem mania de grandeza e fez cagada. Ninguém tá falando isso. Ninguém tá falando que o dirigente contratou um técnico na primeira rodada da Série A, na rodada 1, na primeira rodada, o cara vai na entrevista pós-jogo e diz que não pode perder pro Vasco. Entendeu? Porque o Santos é um clube grande e vai brigar por títulos. Aonde, galera? Onde que o Santos tem elenco para brigar por título? O Santos, galera, a situação do Santos é uma situação complicadíssima. O Santos ele vai ser vendido, tá? Mais cedo ou mais tarde, o Santos vai se tornar SAF. Isso daí é coisa certa. Então, assim, o time tá na draga e eterna e o dirigente vai lá e dizer que o Santos veio para brigar por título, veio para brigar na parte alta da tabela. Ele não assume que o Santos está numa situação de volta de Série A que vai ser complicado, porque todo o time que volta para a Série A é complicado, entendeu? Ali no primeiro ano é um primeiro ano complicado de tentar estabilizar. E não é porque o Santos foi grande lá no passado, que ganhou o título lá no início de 2000 e lá na época do Pelé, que o Santos hoje tem que ser considerado um time grande, tá? Para mim, história é parte da grandeza de um clube. Mas a atualidade do clube, o que o clube vem fazendo nos últimos anos, é o que determina se ele é grande ou não. Para ser grande atualmente, né? Na atualidade. No passado, a história pode dizer que o Santos é grande, mas na atualidade, o Santos é um time pequeno e esse contrato que eles assinaram com o Neymar só demonstra isso, tá, galera? Então, assim, o Neymar foi lá na Kings League e ele não estava na Kings League à toa, tá, galera? O Neymar, o Ryan até levantou isso lá no vídeo dele, de que o Neymar é dono da operação da Kings League no Brasil. Ele disse que ele não pode ser propriamente dito como dono, porque, né, para ser dono você precisa no mínimo ser sócio da empresa que operacionaliza a Kings League no Brasil. E eu fiz aqui uma pesquisa, não fui muito a fundo, mas a empresa que pelo menos está aqui no Google e que deu uma levantada aqui é que a empresa que operacionaliza a Kings League no Brasil é a Cosmos Holding, tá, galera? A Cosmos Holding é uma empresa, uma holding de várias empresas que faz parte do grupo Mix de comunicação, que tem a rádio aí em São Paulo e tudo mais. Então, assim, e eu fiz aqui uma pesquisa no QSA da empresa, o Neymar não tá lá, né? E eu fiz uma pesquisa aqui nos sócios que tá lá, e esses caras, pelo menos, aparentemente, eles não têm nenhuma ligação com o Neymar ou as empresas do Neymar. Mas
o Ryan não está de todo errado, por quê? Porque o Neymar ele pode ter um contrato de gaveta junto com a Kings League Brasil e até com a Kings League Global, que aí a Kings League Global ela é operacionalizada pelo Piquet e por um Piquet ex-jogador, aquele mesmo, viu galera? Ex-jogador que jogava no Barcelona, né? E um influenciador lá espanhol, que agora me fugiu o nome dele, mas a Kings League Global ele é do Piquet e desse outro influenciador lá que dizem que ele é muito famoso lá na Espanha, tá? Então assim, aparentemente o Neymar não é dono e ele não pode ser dito se colocar como dono, porque oficialmente nos papéis, nos documentos formais ele não é, mas tudo leva a crer que o Neymar pode ter ali um contrato de gaveta com a Kings League Global e com a Kings League Brasil, para que o Neymar seja a cara da Kings League, tanto aqui no Brasil como global. Ou seja, o Neymar estejam utilizando da imagem do Neymar para promover a Kings League. E o fato do Neymar ter ido na final e ter participado de uma forma tão assídua do campeonato, isso demonstra que sim, que o Neymar pode ter um contrato com a Kings League. Ou seja, ele não foi lá à toa, galera. Ele não foi lá porque ele quis ir lá fazer raiva na torcida, fazer aparecer parecendo um pavão que está em todos lugares e tal, não sei o que. Não. Ele foi lá porque ele pode ter um contrato com a Kings League em que ele seja obrigado a estar lá. Entendeu? E assim, galera, o Neymar cada vez mais ele vai se tornar e ele vai se colocar como um homem de negócios, tá, galera? Prestem muito bem atenção nisso. O Neymar, cada vez mais, o Neymar Júnior, o Neymar jogador e não o pai, ele vai se colocar como um homem de negócios, tá? E isso eu extraí da conversa que ele teve lá no Podpah, tá? Ali a conversa ali, em alguns momentos, foi muito por esse lado. O Neymar deu até algumas teorias ali de que o pessoal aí do anarcocapitalismo estão falando, aquela questão de que imposto é roubo e tal. Então, assim, cada vez mais o Neymar vai se colocar como um homem de negócios e ele não vai esperar a aposentadoria para isso, tá? Então, assim, cada vez mais a gente vai ver o Neymar tendo que estar em certos lugares porque aquilo ali é um negócio dele. Ou é um negócio dele, ou ele é a cara daquele negócio, e por ele ser a cara daquele negócio, ele é obrigado a estar lá, ele pode ter um contrato de gaveta, onde obrigue ele a estar lá, e ele, por ser a cara, ele tem ali algum valor da empresa, ele recebe algum dividendo, algum lucro da empresa por estar usando a imagem dele, tá? Ou seja, ele não recebe vamos dizer assim, ele não recebe pela publi, vamos colocar assim, né? Ele não recebe pela publicidade dele estar lá, ele recebe em forma de equity. O que é equity, galera? É o valor, é o que a empresa vale, tá? Então, por exemplo, a Kings League, o Neymar pode ter um contrato de gaveta com a Kings League, onde ele tenha 10% do que a Kings League vale, entendeu? E por isso ele se coloca ali como a cara da Kings League, entendeu? Qual que é a parada? Então ele não recebe pura e simplesmente pela edição, vamos dizer, teve a edição, igual agora, teve a edição da Kings League, o Neymar está lá e ele recebeu algum valor por estar lá. Não. Ele vai receber em algum momento, seja através de lucro, de dividendos, ou seja através de quando a Kings League for vendida para alguém, e aí nessa venda da Kings League ele vai receber uma porcentagem. Porque aí vai ser quando o equity da empresa, quanto essa empresa vale, vai se tornar dinheiro, grana, tá? Então, é isso que o Ryan trouxe lá no vídeo dele. E pode ser sim, tá, galera? O Neymar, para ele ter porcentagem no equity da empresa, ou seja, ele ter porcentagem no valor em dinheiro da empresa, ele não precisa ser sócio. Ele apenas precisa ele precisa da existência desse contrato de gaveta, e quando essa empresa for vendida ou quando ele receber ali o lucro, as pessoas têm que passar para ele por força deste contrato de gaveta, tá, galera? Isso daí é muito comum, tá se usando demais para que as pessoas com grande mídia, igual o Neymar, ex-jogadores aí, para que essas pessoas sejam a cara da empresa e com isso a empresa
ela não tenha que pagar pela publicidade, mas ela dá uma porcentagem para essa pessoa muito influente para que a empresa não tenha que fazer a despesa ali na hora, entendeu? E aí ela dá a porcentagem para que esse valor que ela venha a receber venha depois ou venha junto com os lucros da empresa, tá? Isso daí tem se tornado muito comum. Mais ou menos isso eu acredito que é o que acontece com a Betfair também, quando vocês verem a propaganda da Betfair com o Ronaldo. Talvez o Ronaldo não seja propriamente dito dono da Betfair, mas ele é a cara da Betfair e ele deve ter sim uma porcentagem no dividendo e no equity da empresa, no valor que a empresa vale, tá, galera? Então, assim, isso tem sido muito comum, vocês vão se deparar com isso mais vezes, e quando vocês ouvirem falar em equity, é porque o equity é quanto a empresa vale, ou seja, é o valor atribuído àquela empresa. Vamos dizer que a Kings League valha 100 milhões de euros, tá? E o Neymar tenha 10% desses 100 milhões de euros, por ser a cara da Kings League, entendeu? Então essa que é a parada. E aí, o Neymar, para ele estar lá, não é que ele foi lá para fazer ódio na imprensa, porque o Neymar não é sem noção, porque o Neymar não acompanha futebol, porque o Neymar não sei o quê. Não, galera, ele foi ali porque é negócio, tá? Simples assim, é negócio. E quando você assina um contrato, você tem que cumprir, tá? Porque senão você pode ser multado, você pode ter várias coisas. Então, assim, quando você vê batendo no Neymar por ele estar em algum evento, sempre pense nisso. Aquele evento ele pode ter uma relação direta com aquele evento, uma relação contratual e ele seja obrigado a estar ali, tá? Não estou dizendo que ele é obrigado a estar, por exemplo, no carnaval, tá? Mas na Kings League talvez ele tenha essa obrigatoriedade e ele tem que estar lá. Então, simplesmente bater no cara porque ele foi lá, não, eu não acho justo, mas também eu não acho justo que as pessoas venham, abram ali suas câmeras e tentem dar uma desculpa esfarrapada para livrar a do Neymar. Mas o Rica Perrone ele está certo na segunda parte da fala dele, onde ele fala que a culpa do que está acontecendo com o Santos não é do Neymar. E não é mesmo, porque o Neymar não está jogando. Seria culpa dele se ele tivesse jogando o jogo lá do Corinthians, lá em Itaquera. Ele em campo, o time perdido e tal, e logo depois ali ele aparecer lá na Kings League. Entendeu? Poderia dizer que ele não tem compaixão, mas assim, também seria errado porque talvez ele seja obrigado a estar lá, tá? E ele precisa cumprir esse contrato. Então, assim, a gente tem que respeitar esses meandres aí, esse meio de campo, essas coisas que não estão postas, não estão reveladas, mas que existem a possibilidade de serem reais, tá? Então, assim, e o que está acontecendo com o Santos, só para a gente já ir para o final do vídeo, o que está acontecendo com o Santos não é culpa do Neymar, é culpa dos dirigentes do Santos que não entendem a situação do clube e fizeram um contrato da forma que fizeram aí, se for real, mais uma vez, se for real, da forma que fizeram com ele, tá? Então, assim, o Santos assumiu a sua pequenez e deu total liberdade para o Neymar fazer o que ele quiser. Então, se o Santos fez isso, quem é jornalista para dizer o contrário? Tem que bater no dirigente, galera. Tem que bater no dirigente que assinou um documento desse, dando tanta liberdade para um jogador, tá? Então é isso, essa é a minha opinião. E vamos junto, galera, fazer esse canal crescer. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Diz aí pra mim o que você acha dessa situação, se o Neymar tá certo, se o Neymar tá errado, se o que eu falei aqui faz algum sentido pra você, beleza? E é isso, tamo junto, até a próxima. E eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei sobre essa megalomania dos dirigentes, tá, galera? Dá uma olhada lá, porque tá totalmente ligado ao que eu falei aqui nesse vídeo, beleza? Tamo junto e até a próxima.